Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. Eu sou a Flávia Amaral e a personagem de hoje é o poeta latino Propércio. A nossa convidada especialíssima para falar sobre essa personagem é Zélia Ladeira Veras de Almeida Cardoso, professora titular, atualmente aposentada, de literatura latina da Universidade de São Paulo. Junto comigo para esta conversa estão Bia de Pauli. Olá, Bia. Olá, Flávia. Olá, Zélia. Olá, Beatriz. E Gabriele Corneli e Fernanda Pio na produção. Seja bem-vinda, Zélia. Muito obrigada. É um prazer ter você conosco aqui nesse dia e para falar de um personagem tão intrigante como o personagem, o Propércio, né? Mas Certo. antes, a gente gosta muito de saber algumas fofocas, né? Um pouco da sua trajetória dentro da nossa área, né? Então, a gente gostaria que você falasse um pouco, para a gente começar, sobre como foi o seu ingresso, o seu interesse, como você se interessou pelas letras clássicas? Como eu me interessei pelas letras clássicas? Começando pelo latim. Meu primeiro contato com o latim foi um contato muito curioso. Eu tinha 7 anos de idade, foi em 1942. Nós estávamos num ano terrível, tão terrível como este o ano passado, guerra no mundo, bombardeios, destruição. Não se sabia mais o que fazer. E em 1942, justamente, o Brasil rompeu relações com o Eixo, e o Eixo, em represália, bombardeou alguns navios costeiros aqui no Oceano Atlântico, né? Foram 19 navios atingidos, morreram centenas de pessoas, criou-se um pânico e ninguém sabia o que fazer, porque dizia-se que isso ia continuar, que o país ia ser bombardeado, né? Aí o que aconteceu? As igrejas resolveram fazer campanhas de oração. Diante de um perigo tão grande, a única saída que havia era a oração. E as igrejas organizaram, então, essas campanhas no período da tarde. As pessoas iam às igrejas para rezarem pela paz. E eu morava, nessa ocasião, bem perto do Carmelo, que era o convento dos Carmelitas, nas Perdizes, e nós íamos todas as tardes lá para fazer as tais orações. E a oração que se fazia era a ladainha de Nossa Senhora, em latim. Então, era interessante porque o convento das Carmelitas funcionava onde hoje funciona a PUC. E as orações eram feitas na capela da PUC, que é uma capela muito bonita, toda decorada com azulejos, pintada com dourados, né? Com afrescos pelo teto e pelas paredes. Então, quer dizer que as orações eram feitas assim, num ritmo meio mágico. As freiras que ficavam na clausura e que não poderiam ser vistas pelas pessoas, elas cantavam, antes da ladainha, elas cantavam aquelas litanias, né, em latim, e depois as orações eram feitas em latim. Eu tinha 7 anos, eu disse, mas que língua é essa? Há frases tão parecidas com a nossa. Então, eu decorei as frases em latim. Santa Maria, ora pro nobis. Né? Santa Maria é igual ao português. Santa Dei, tudo era em pronúncia tradicional eclesiástica, né? Santa Dei Genetrix, ora pro nobis, essa é diferente, não sei o que significa. Depois, Mater Christi, Mater Castíssima, Mater Intemerata, Mater Amabilis. Eram 48 epítetos, e o último era Regina Pacis, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Ora pro nobis, né? Então, toda a ladainha era feita em função do último epíteto. Eu tinha 7 anos, fiquei fascinada com aquele latim cantado, com aquela cantilena que se ouvia ali dentro,
decorei a oração inteira em latim, e depois um dia eu achei no meu catecismo a tradução em português. Então aí eu fiz a procurei aproximar pela semelhança o latim do português. Assim que eu conheci o latim. Isso foi em 1942. Os nossos pedidos pela paz foram até 1945. Em 45, 3 anos depois, veio a paz. Aí, em 45, eu tinha 10 anos, foi quando eu fiz o exame de admissão ao ginásio, e no ano seguinte, entrando no ginásio, eu fui reencontrar o latim no ginásio. Naquele tempo, o latim era dado nos 4 anos de ginásio e nos 3 anos de clássico. Então, nós tínhamos 7 anos de latim antes de pretendermos entrar na universidade. Nesses 7 anos, a gente estudava a gramática latina no primeiro ano ginasial, aquela criançadinha de 10 anos aprendendo latim, que não conhecia nem gramática em português, né? E a partir do segundo ano ginasial tínhamos os textos. Então, é Fedro, Catulo, trechinhos das bucólicas. Depois, à medida que o tempo ia passando, as coisas mais aprofundadas, né? As cartas de Cícero, de Belo Gálico, e íamos perpassando isso. E nessa ocasião, havia muitas crianças do ginásio que tinham muita dificuldade em entender o latim. E uma das meninas me pediu se eu ensinava alguma coisa para ela. Eu ensinei. E quando eu comecei a ensinar essa menina, as outras vieram me procurar. Então, eu precisei montar uma classe de aulas particulares. Eu estava no ginásio ainda, eu estava na quarta série, depois no curso clássico, e eu dava aulas particulares de latim para a criançadinha lá do primeiro ano, que de jeito nenhum entendia o que era declinação, o que era gêneros diferentes, né? Conjugação verbal, estrutura sintática da frase latina. Então, com isso, eu me direcionei para fazer o curso de letras clássicas. Aí, quando eu terminei o curso clássico, eu fiz o curso de letras clássicas, né? Ainda passei por uma série de pequenos problemas, porque eu dava aula, quando eu entrei no curso de letras clássicas, eu comecei a dar aula de ginásio, mas quando foi logo em seguida, a lei de diretrizes de base da educação nacional cortou as línguas, e as escolas só podiam dar 2 línguas, e todas as escolas optaram por francês e inglês, o latim saiu do ginásio. Aí eu só voltei a trabalhar com o latim realmente depois que eu entrei na pós-graduação na USP, em 1971. O nosso curso de pós-graduação está fazendo 50 anos este ano, nós vamos fazer até uma comemoração dos 50 anos da pós-graduação em clássicas, né? Eu fui a primeira aluna a entrar, a me matricular nesse curso de pós-graduação, e fui a primeira a receber o título de doutor quando eu defendi minha tese de doutorado em 1976, né? Bom, depois que eu defendi a tese de doutorado, então eu fui convidada a ficar trabalhando comissionada na USP, e fiquei até 1998, quando eu me aposentei, fiquei mais de 40 anos na USP, dando aula de latim, né? E nesse meio tempo, então, depois que eu defendi minha tese de doutorado, que foi uma tese sobre a construção das Troianas, de Sêneca, então eu quis mudar um pouco de gênero, e aí que eu optei pela elegia, e aí que eu escolhi Propércio para trabalhar com ele. O material bibliográfico que nós tínhamos naquela ocasião era muito restrito, nós tínhamos apenas alguns estudos, mas havia estudos que eram do século XIX, que apenas, né? Depois, quando eu estava fazendo a minha tese de livre-docência, é que saíram 2 obras importantes, o livro do Boucher, que é o Etudes sur Propers, que foi na mesma ocasião que eu estava fazendo a minha tese, e a Elegeirótica Latina do Vene também, que abriu os olhos assim do leitor para uma outra visão da elegia, né? Então foi isso, quer dizer, a minha história da pesquisa foi essa. Para escolher uma vertente, digamos assim, sobre o Propércio,
eu procurei trabalhar com a temática. Primeiro, eu entrei em contato, eu já conhecia porque a gente já tinha estudado alguma coisa para o Pércio na faculdade e no próprio segundo grau. Mas eu traduzi todas as elegias, não cheguei a publicar nada, porque eu traduzi mais para meu uso mesmo, né? E fiquei muito empolgada com a temática, com a variedade dos temas que foram tratados por Propércio. Célia, deixa eu te perguntar, antes da gente falar sobre o Propércio, propriamente, você é líder do grupo de pesquisa e estudo sobre o teatro antigo, Certo. né, um grupo consolidado, de bastante importância na área e da qual eu tenho muita alegria de fazer parte. Você poderia nos contar um pouco sobre a fundação desse grupo, as suas atividades? Ah, sim, esse grupo foi fundado por exigência do CNPq. Como nós tínhamos alguns professores que eram beneficiários da Bolsa de Produtividade em Pesquisa, o CNPq sugeriu que se formasse um grupo. Se formassem grupos, foram vários grupos formados, não é só o nosso, né? E como eu tinha acabado de trabalhar com teatro, então eu conversei com a Adriane, que é professora de grego lá no departamento, e combinamos de criar esse grupo. Então nós criamos esse grupo estudos sobre o teatro antigo, que é no começo agora do século XX, né? Quer dizer, faz 2008. E o grupo se consolidou, quer dizer, nós temos pessoas aí que estão assim bastante empenhadas, fizemos muitas atividades, tanto no ano passado como este ano, né? Participamos de atividades com outros grupos de pesquisa, como o pessoal da UF, por exemplo, da UFRJ, da UFC, da URGS, de vários. Então, a gente está fazendo um trabalho assim de entrosamento, assistindo os trabalhos deles, propondo coisas também para eles. E é isso. E esse grupo se reúne mensalmente, temos as nossas reuniões, normalmente por ano a gente escolhe um tema ligado ao teatro para explorar, para ler material teórico e depois alguns textos, discutir determinados aspectos dos textos. Então, nosso grupo, que chama Estudos sobre Teatro Antigo, mais ou menos faz isso. Nós já publicamos 2 livros com material dos anos anteriores e já temos temos um livro que é virtual também, e estamos trabalhando aí. Maravilha, Zélia. Um passarinho nos contou que você, Zélia, mantém há muitos anos um registro das representações de teatro no eixo Rio-São Paulo, que tem como referência algum tema, alguma temática da antiguidade. Você pode nos contar um pouco sobre isso, sobre esse seu registro? E para você, qual é a importância de manter esse registro? Qual a importância dessa memória? Para né, qual é o seu intuito ao fazer esse registro? Esse registro eu comecei a fazer nos últimos anos do século passado, século XX, né, 1990. A minha ideia era verificar de 1990 a 2000, então, que obras iam ser apresentadas baseadas no teatro antigo. E justamente foi uma ocasião que toda semana, quase, aparecia uma coisa nova relacionada com o teatro antigo. Então, eu fui corrigindo os programas, as coisas, assistia todas as peças que passaram, houve comédias, houve tragédias, houve adaptações, né? Houve musical baseado no teatro antigo, enfim, foi uma quantidade assim, bastante grande. E eu fui guardando essas coisas todas e me mantive esse arquivo, esse arquivo está à disposição de quem quiser conhecer, né? Eu até preciso organizá-lo um pouco melhor, porque ele está em umas pastas aí meio em desordem, mas isso aí poderia dar margem a uma pesquisa. E, na ocasião, eu realmente tinha proposto essa pesquisa, verificar até que ponto o teatro antigo se fazia presente no teatro moderno na cidade de São Paulo. Né? Quer dizer, eu me
concentrei na cidade de São Paulo, porque senão o negócio ia ficar muito aberto. Eu acho que seria muito interessante se a gente pudesse publicar esse arquivo um dia, né? De alguma maneira. Seria, a gente podia dar uma organizada, escrever uma coisa, fazer uma ligação dos textos, um comentário, né? E seria interessante. Vamos ver se um dia chega. Vamos ver. Bom, para nós encerrarmos esse nosso primeiro bloco sobre você, a gente gostaria de falar um pouco da sua produção, da literatura, sobre seus livros, né? Sobre literatura latina, língua latina, tradução de tragédias, né? E um até sobre um romance paulista do século XX. A sua produção bibliográfica, certamente, né? Como nós sabemos, é bem vasta, né? E o que te motiva mais, né? A sua pena? Acho difícil responder essa questão. Geralmente a gente faz as coisas meio circunstancialmente, né? O livro de literatura latina, por exemplo, até saiu uma edição nova agora esse ano. Esse livro foi solicitado por mim pela editora Mercado Aberto. Eles tinham feito publicado um livro sobre literatura grega e eles me pediram que escrevesse um livro sobre literatura latina, mas eles queriam um manual assim de introdução à literatura latina, não queriam que pusesse textos em latim, não queriam que pusesse nota de rodapé, era o contato do aluno que está fazendo letras e que teria vontade de conhecer um pouco da literatura latina. Foi assim. O livro da Ática, que é a iniciação latim, também foi um convite que foi feito pela própria editora. Eles tinham aquela coleção que chamava Princípios, que também era uma coleção introdutória, né? E eles me pediram que escrevesse um livrinho fazendo uma descrição do que era a língua latina. E eu fiz a iniciação latim. O Romance Paulista foi um concurso que foi feito pela Academia Paulista de Letras. Eu tinha um material, porque eu tinha trabalhado um pouco com literatura paulista. Eu disse, eu vou mandar, então, o material que eu tenho. Mandei, eles me deram o prêmio e publicaram o livro, né? E é isso, então, quer dizer, as minhas coisas foram escritas assim. Agora, as traduções, a gente tinha um projeto com a editora Martins Fontes de publicar as peças de cênica, né? E eles me pediram, então, que eu começasse a escrever, traduzindo 3 peças, e depois escolhi as pessoas para escrever, traduzir as demais. E eu apresentei a eles as minhas 3 traduções, que estão publicadas, que são o Hercule Furens, as Troianas e as fenícias, né? Mas os outros que ficaram de apresentar os trabalhos acabaram não apresentando, não se acomodaram a metodologia que a gente queria. Então, quer dizer, só o meu livro que foi publicado, dos demais não chegou a ser. Então, é isso, quer dizer, em geral, as coisas foram meio assim casuais, né? Não foi nada muito planejado. Agora, artigo não, artigos, eu tenho escrito muitos artigos, tenho dezenas de artigos publicados. Agora vai sair uma tradução que eu fiz da Otávia, que é aquela tragédia pretexta pseudo-senequiana. Vai sair certamente na semana que vem. Até a editora ia mandar lá para a Infoclássicas para dar notícia, né? Então, eu fiz um estudo sobre a tragédia pretexta de maneira geral, depois sobre Otávio em particular, fiz a tradução da Otávia com notas, com índices, né? Então está para sair também por esses dias essa tradução. Mas essa tradução eu não fiz agora, eu já tinha feito, eu já tinha utilizado numa disciplina de pós-graduação que eu dei há uns anos atrás, quando eu estava ainda ligado ao programa de pós-graduação, eu fiz uma apostila, e essa apostila que eu acabei transformando no livrinho, um livrinho fininho aí, com poucas páginas, né? Mas tá para sair. Mas certamente vai ser um tesouro para a gente, como todas as suas Ah, outras publicações. Não, com certeza. É muito bom ter essa notícia aqui de primeira mão no nosso podcast. Excelente, Zélia. tá bom. Bom, vamos fazer então um intervalo
E Sim, após esse intervalo, nós vamos finalmente falar um pouco mais, com bastante detalhes, sobre a nossa personagem, o Propércio. tá bom. Você ouve podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaiunb. E atenção, Arcai é com CH. Bom, vamos voltar então para tratarmos com a professora Zélia, para falarmos sobre a personagem, o poeta latino Propércio. Zélia, em primeiro lugar, vamos apresentar o Propércio, né? Quem foi Propércio, qual a importância dele na cultura romana e também no círculo de mecenas. Sim, como eu disse, quando eu me decidi a trabalhar com o Propércio, eu li toda a obra dele, traduzi todas as elegias e me encantei com a temática extremamente variada que ele apresenta nessas elegias, né? Ele é um poeta da época de Augusto, ele foi contemporâneo de Virgílio, de Horácio, de Tibulo, né? Ele foi bastante elogiado na época em que ele escreveu. Nós não sabemos muita coisa a respeito da vida dele, mas sabemos que ele teria vivido justamente nesse período, que era um período dominado pela política augustana, a figura de Mecenas, então, era um auxiliar direto de Augusto, né, que estava comandando aquela revolução cultural que se procurava fazer na época, no momento em que ele escreveu o seu primeiro livro de poemas, que ele era muito jovem ainda, ele deveria ter 20 e poucos anos quando escreveu o primeiro livro de poemas, que é um livro de elegias de amor, chamado Cíntia Monobíblios, o livro de Cíntia, né? O Cíntia Monobíblios. Ele escreve, então, esse primeiro livro, é um livro que apresenta 20 elegias, e essas elegias são predominantemente elegias de amor. Então, no momento em que ele publica esse livro, ele é chamado por mecenas, convidado por mecenas a se integrar no grupo daqueles poetas que estavam interessados em participar da chamada Revolução Cultural Augustana. Sobre essa Revolução Cultural Augustana já foi dito várias coisas aqui, inclusive o Paulo Martins fez um trabalho aí sobre Augusto, apresentou aí nos podcasts, né? E mostrando justamente qual era a intenção de Augusto nessa renovação que ele estava fazendo na vida cultural, tanto no aspecto de consolidação de velhas construções, como criar uma mentalidade diferente, digamos assim, para conduzir a literatura da época. E ele é convidado, então, por Mecenas, e ele hesita um pouco em entrar, porque ele fala que ele não está interessado em fazer propaganda política, ele está interessado em falar de amor, né? O amor é o tema por excelência dele. Mas depois, aos poucos, ele vai, enfim, se acomodando àquela situação e acaba sendo um poeta que trabalha também com o nacionalismo, né? Mas, lendo os poemas dele, então nós vemos o seguinte: ele tem 4 livros de poemas, esse primeiro tem 20 elegias, o outro tem 35, e depois nós temos um com 34, e depois temos um com 11 elegias. Na verdade, somando-se todas essas elegias, nós temos 96 elegias. Agora a gente pergunta, por que elegia, né? Então, nós vemos a história da elegia, é uma história muito curiosa, porque a elegia começa na Grécia lá no quarto século antes de Cristo, e ela vem
da poesia trenética. A poesia trenética é a poesia lamentosa, a poesia dos trenos, das lamentações fúnebres. Mas depois, com o passar do tempo, a elegia vai se acomodando a outros assuntos. Então, nós temos a permanência da elegia trenética, mas, ao mesmo tempo, nós temos a elegia nacionalista, nós temos a elegia patriótica, nós temos a elegia moral. Solon, por exemplo, tem elegias morais, e temos a poesia de amor. A poesia de amor vai aparecer principalmente na época alexandrina. Na época alexandrina, mas aí é uma poesia de amor vinculada principalmente aos temas mitológicos, aos amores mitológicos, e é essa elegia alexandrina que penetra em Roma através principalmente desses chamados poetas elegíacos da época de Augusto, que são Tibulo, Propércio e Ovídio, principalmente. Tivemos precursores, tivemos autores anteriores a esses, cujas obras se perderam. Do Cornélio Galo nós temos uma referência também à poesia dele, mas também temos pouquíssima coisa, só fragmento. Quer dizer, poemas inteiros nós temos desses três poetas, principalmente, e além disso temos 3 elegias que se encontram no livro do Catulo, e que mescla aos outros poemas baseados nas odes, principalmente, né? Então, a gente vai ver o percurso que a elegia faz pelo tempo. Não sabemos exatamente de onde ela vem, parece que ela tem uma raiz oriental, porque a palavra élagos, que da elegia, é uma palavra aparentemente de origem oriental, né, que significa ligada ao canto dos pássaros. Então, na verdade, a gente não sabe muito bem a história da elegia, mas sabemos que ela perdurou durante todo esse tempo e sofreu todas essas variedades. Ao chegar a Roma, a elegia se veste de uma roupagem completamente nova. E aí a gente vai ver uma curiosidade, quer dizer, os poetas vão falar de um amor pressupostamente humano deles. Então, a elegia passa a ter uma coloração autobiográfica que não é autobiográfica, porque, na verdade, a elegia que surge na Alexandria, ela é uma obra extremamente sofisticada, feita nos moldes da poética e da retórica, numa linguagem muito elaborada, utilizando-se de todos os recursos literários disponíveis na ocasião, né? E surgiram, então, aqueles poetas do tipo do Calímaco, por exemplo, que fazia esse tipo de elegia. E, entrando em Roma, os poetas romanos, então, se aproveitaram, digamos assim, dessas características e deram características novas, né? E no caso especial do Propércio, então a gente vai ver. Ele se coloca, aliás, isso não é só dele, isso acontece com o Tibulo, acontece com o Ovídio, como já tinha acontecido com Catulo. Os poetas se chamam eu, né? Eles criam um eu poético. E esse eu poético, então, é aquele que vai responder pela primeira pessoa na poesia. Daí a confusão com a obra autobiográfica, porque os biógrafos dos poetas se valeram das coisas ditas, assumindo como verdades. E quando foi nos anos 80, que o Paul Veyne escreveu aquele livro chamado Elegia Erótica Latina, então ele desmistifica essa ideia, mostrando que a elegia é realmente um produto elaborado, um produto estético, né? Que há essa preocupação com uma linguagem requintada, com uma linguagem assim, bastante elaborada, acompanhando toda a teoria poética e, ao mesmo tempo, trabalhando com os elementos ornamentais do discurso, né? E que ela não é uma verdade, ela, na verdade, é um trabalho de elaboração estética, né? Então, nós temos esses poemas do Propércio. São 96 poemas que ele escreve, ao todo, né? Esses poemas distribuídos em 4 livros, de extensão desigual, e esses livros explorando, então, um temário bastante rico.
Quer dizer, o que nós vamos ver no poema é que o tema principal é o amor. Então, das 96 elegias que nós temos, 73 falam sobre o amor. Desses 73, 60 falam sobre a dupla amorosa que ele constrói e coloca na poesia como personagens principais, que é a Cíntia, que apareceu como primeira palavra da primeira elegia do primeiro livro, e que é uma mulher fascinante, e ele, o pobre eu poético, escravizado ao amor da Cíntia. Então, ele faz o seguinte: ele toma esse tema do amor e mostra que o amor é algo infelicitante. Ele infelicita a pessoa que é vítima do amor, né? Por que ele infelicita? Porque ele escraviza a pessoa, ele causa amargura, temores, dúvidas, tristeza, desilusão, sentimento de solidão, saudade, ciúme. É uma espécie de doença, então ele chama de doença, mas ele fala que é uma doença para a qual não há remédio, quer dizer, para as outras doenças a gente tem medicamentos, mas esse não. Não há, é uma loucura que afasta as pessoas da razão, então faz com que as pessoas entrem num clima de paixão, né? E essa paixão é que vai causar o sofrimento, tirar inclusive o bom senso da pessoa, opondo-se à razão, né? Mas, por outro lado, nós temos outras vertentes do amor. Ele considera o amor como uma espécie de guerra, é uma guerra que ele pode levar até ao sadomasoquismo. Ele fala que no amor ele quer ou sofrer ou fazer sofrer, então é o sadomasoquismo que aparece ali. Desejo de morte, quer dizer, quando ele se sente totalmente desprotegido, então ele quer morrer, ele quer tomar veneno, ele quer se atirar num lago, né? E só raramente é que nós temos um pouco de felicidade. E essa felicidade aparece, na verdade, quando ele passa uma noite de amor com a amada, né? E dessa noite, então, sobra alguma coisa boa, e não a briga, o ciúme, a desconfiança. É o amor que desperta a sensualidade, a ternura, a tolerância, sonho, inspiração artística e até a piedade. Para construir a figura de Cíntia, então ele cria uma mulher da qual ele dá o melhor retrato físico que nós temos em toda a poesia sentimental latina. Se nós compararmos, por exemplo, a Cíntia com a Adélia de Tigulo, com as figuras de Catulo, nós vamos ver que Cíntia é realmente pintada nos seus menores detalhes. Então, como ela é bela, quer dizer, ela é uma mulher linda, não tem ninguém mais bela que ela. E aí ele fala de todos os dotes que ela tem, dos cabelos, da tez, dos olhos, da altura, da elegância, das mãos, das unhas, dos seios perfeitos, das graças ocultas que ela tem sob as vestes. É uma mulher culta, ela compõe poemas, ela toca lira, ela dança, mas, por outro lado, ela é uma mulher vaidosa, ambiciosa, venal, fútil, frívola, volúvel, leviana, fria, cruel, fingida, irritadiça, ciumenta. Quer dizer, tem qualidades de todos os tipos, né? E o Propertius, que se dá o nome de Propertius a si próprio, a figura que ele cria ali na elegia, né? Ele é frágil, ele é jovem, ele mora numa casa modesta, ele não tem bens, os bens dele foram confiscados na Guerra Civil, a família dele teria sido uma família ilustre, mas que perdeu tudo com a guerra, né? Ele é poeta e é sofredor, né? Poeta, sobretudo, amante, mas a incoerência dele é muito interessante. Então, o próprio Propércio cria a figura de um Propércio tremendamente incoerente, que diz uma coisa
num momento, no outro momento diz o contrário daquilo. Quer dizer, ele tem aquela incoerência coerente que o Aristóteles menciona na poética, né? Mas o amor dos dois perpassa, então, os poemas. Zélia, e Propércio, além de ter essa incoerência coerente, que outras características você diria que definiriam, ou que caracterizariam essa poesia de Propércio em contrapartida com outros poetas da sua época, com os outros elegíacos? Na minha opinião, é essa diversificação dos temas que caracterizam o Propércio, porque ele não trabalha só com o amor. O amor é o tema quase exclusivo, mas esse tema do amor, ele aparece ligado a outras ideias. Ele aparece ligado à ideia de morte, ele aparece ligado à ideia de nacionalismo, ele aparece como fonte da própria poesia. Então, nós temos até mesmo reflexões metalinguísticas que são feitas por ele, mostrando para que serve a poesia, quer dizer, a poesia que traz a imortalidade, a poesia que serve para o jovem, a poesia que traz o conhecimento, né? E o conhecimento gerado por essa poesia, então é um conhecimento de vida. Morte, ele fala muito da morte, ele tem elegias que são só sobre morte, tem epissédios, por exemplo, né? Tem 13 epissédios em que ele fala da morte de 3 pessoas, do Peto, que era um jovem romano que foi para o Egito em busca de riquezas, de fama, etc., acabou morrendo num naufrágio. Ele tem um episódio para o Marcelo, que era o sobrinho de Augusto, né? Ele tem um episódio da Cornélia, que era uma enteada de Augusto, morreu também, e escreve uma elegia para ela. E então ele trabalha com morte, ele faz muitas alusões à morte, ele fala em suicídio, ele fala em doenças que podem levar à morte. Ele fala de sonhos com a morte. Fala até de uma aparição de Cíntia a ele, depois que ela morre numa das elegias. Então, seria um outro tema. E tem o tema nacionalista, quer dizer, depois de ele ter escrito, então, o primeiro livro das elegias, e que ele foi convidado por Mecenas para se filiar, digamos assim, àquele grupo dos poetas que estavam interessados na Revolução Augustana, ele ele hesita muito se ele vai falar sobre poesia cívica ou poesia militar, né, sobre os feitos militares da época de Augusto, ou se ele vai se restringir ao amor, às poesias de amor. E ele hesita muito até conseguir entrar, digamos assim, no clima da poesia nacionalista. Né? O nacionalismo, então, passa a ser principalmente o objeto do último livro de elegias, quando ele já tinha esgotado, digamos assim, todos esses poemas sobre amor, sobre morte, e, na verdade, ele resolve escrever sobre atualidades romanas, tradição romana, mitos romanos, paisagem romana. Então, e fala também de guerras. E, ao lado disso, nós vamos ver coisa muito curiosa, que é a reflexão filosófica que ele faz no correr todos os seus poemas, né? Ele não segue, digamos assim, uma linha filosófica única. Talvez ele tendesse um pouco para o epicurismo, que era uma corrente filosófica que estava se desenvolvendo em Roma, e que ele tinha tido adesão de Virgílio, de outros poetas, de outras figuras, né? Mas ele não chega. A única coisa que ele toma assim, do epicurismo é a questão da não existência de uma sobrevida. Né? Então, quando a pessoa morre, a alma morre junto com a pessoa. Mas nós temos, então,
ali em outras reflexões que são muito interessantes. Dentro do campo do nacionalismo, existe um orgulho naquele momento. Roma realmente é a senhora do mundo, né? Então, aquele orgulho, que é o orgulho, a consciência do valor natural, o ambiente era favorável a desenvolver aquelas ideias de que Roma tinha uma missão, que ela tinha que guardar suas tradições, seus valores ancestrais, e os poetas que foram convidados a colaborar, então adotaram também essa posição de dar realce a tudo aquilo que Roma trazia e que a caracterizava como a rainha do mundo, né? A principal cidade do mundo. Temos algumas elegias mitológicas, mas são poucas. Engraçado que ele trabalha muito com elementos mitológicos. Nós lemos as elegias, em todas elas existem alusões, metáforas e referências a personagens, mas elegia mitológica nós temos muito poucas. Nós temos a última elegia que nós encontramos no primeiro livro, em que ele fala da morte de Ilas, e temos algumas elegias esparsas no quarto livro, em que ele fala de determinadas figuras mitológicas, como Hércules, Caco, Paco, né? Então, são poucas, elegia mitológica mesmo. E temos reflexões filosóficas muito importantes e que passam despercebidas, porque elas não compõem um tema. Elas, na verdade, estão esparsas no meio de outros temas, mas ele se arvora como sendo o poeta da paz, ele é o poeta da paz. Então, sendo poeta da paz, ele abomina a guerra. Ele é o poeta da moderação. Ele não aceita a ambição, a riqueza. Ele fala, nós não levamos riqueza para o Aqueronte, não, as nossas riquezas ficam aqui na terra. Então, as pessoas morrem por causa da riqueza e, na verdade, nada disso é aproveitável. Ele focaliza coisas assim, paisagens bastante importantes de Roma, justamente daquele momento, os templos que estão sendo restaurados, teatro que está sendo restaurado, né? No livro, no quarto livro, a primeira elegia é bastante interessante porque ela é uma elegia composta de 2 monólogos. Primeiro, o Propertius, né, que é a figura, ele está acompanhando um adivinho que vem da Babilônia para fazer um passeio por Roma. Então, na primeira parte do poema, ele apresenta Roma a esse forasteiro. E na segunda parte, o forasteiro que fala com ele, que tem a voz, né? E passeando por Roma, então ele faz uma descrição de como era Roma séculos antes, no tempo que ali havia pastos, em vez de haver uma cidade, as cabanas cobertas de colmo, né, em vez daquelas casas suntuosas, muitas vezes, dos romanos da época. Então, ele faz aquele passeio e vai mostrando tudo o que havia, desde o norte de Roma, descendo, passando pelos pontos principais e fazendo a apresentação das coisas que estavam sendo vistas. Então, quer dizer, essa elegia realmente é importante por mostrar esse contraste, né? Não, excelente, Zélia. Eu acho que com essa descrição de Roma, né, para o Propércio, no mês que Roma completa seu aniversário, mês de abril, a Pois é. gente pode fechar em grande estilo com a brilhante exposição sobre Propércio e comentar também, né, quando eu li Propércio pela primeira vez, eu fiquei muito encantada também, depois acabei estudando Meleagro, que foi certamente uma fonte do Propércio para sua composição do ciclo da Cíntia, né? Assim É. como o ciclo de Lésbia, de Catulo. Então, acho que assim, os nossos ouvintes terão muitas coisas para poder explorar com esse poeta e também saber um pouco mais sobre você, uma pessoa tão importante nos estudos clássicos do Brasil. Somos muito gratos pela sua presença. Muito obrigada e encerramos por aqui. Infelizmente, o tempo é curto, mas foi ótimo.
ter você Eu conosco. que tenho que agradecer a vocês pela atenção, pelas perguntas, por tudo, pelo convite para participar aqui. Foi ontem, né? 21 de abril, dia de Roma. Exato. Muito obrigada, então, Zélia. Até a próxima. Até a próxima. Para concluir as minhas considerações a respeito da poesia do Propércio, atendendo a uma sugestão do professor Gabriele, eu vou ler os primeiros versos da primeira elegia do chamado Quintia Monobiblos, o livro de Cíntia. Quintia prima suis miserum mihi Teochelis, contactum nullis ante cupidinibus. Tum mihi constantis Dei te lumina fastus, et caput impositis pressit amor pedibus. Done que me docuit castas odici puellas, improbus et nullo vivere concilio. Et in mi, iant otto furor hic non defictano, cum tamen adversus cogor habere Deus. Na minha tradução, foi Cíntia com seu fascínio a primeira a cativar-me, desditoso anteriormente não tocado por paixões. Amor abateu-me o brilho de minha altivez constante e comprimiu a cabeça pondo sobre ela os pés, enquanto ele me ensinava a detestar moças castas e a viver sem bons costumes, sem nenhuma sensatez. A loucura não cessou durante este ano inteiro, mas sou forçado a julgar os deuses como adversos. Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!